Vamos compartilhar do que está em Lamentações, capítulo 3. O livro de Lamentações está no Antigo Testamento, é chamado de Lamentações de Jeremias, às vezes chamado de o profeta chorão, não é? E a palavra chorão é um termo meio desagradável, mas às vezes a gente tem que ser chorão. Chorão, normalmente a palavra chorão é quando a pessoa chora à toa, né? Qualquer coisa está chorando. Mas Jeremias tinha razões muito fortes para chorar. A ideia do chorão é porque era um choro intenso, contínuo, né? Devido às situações que ele enfrentava, que ele via e que ele percebia. Então vamos compartilhar. Esse livro é chamado de Lamentações de Jeremias, mas não foi escrito por Jeremias, foi escrito pelo seu secretário, que provavelmente escreveu também o livro que tem o seu nome. Mas são as palavras, não é? Do profeta Jeremias. Então, Lamentações, capítulo 3, dos versos 24 até o 26. Vamos ler juntos aí na mídia? Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Deus abençoe-nos na condução da sua palavra nesta reflexão. A palavra porção nos é familiar. Ela faz parte do nosso vocabulário, no nosso dia a dia, e ela tem a ver com realidades, desde realidades as mais simples até as mais sofisticadas. Ela tem a ver, às vezes, com um pedaço ou parte de alguma coisa, que seja uma parte menor, mas também tem a ver com situações que se relacionam a partes que são maiores e que nem por isso deixam, né, de ser porções. Pequenas porções, grandes porções. Porções de sorvetes são realidades simples, né? Tira o sorvete da cabeça, agora por causa do calor, senão vocês não me acompanham, não é? Porção de bacalhau, quando você vai comer num restaurante português, ou então reúne para a família, às vezes dá briga, né? Em casa é um problema sério. Qual que é o meu tamanho? Foi a minha porção. Por que a minha porção não é igual a do fulano? Criança, então, gosta de implicar com comida, né? Quando o irmãozinho ou o primo recebe algo maior, não é? Então, porções de sorvete, dessas coisas que eu falei, são realidades simples. Mas aquilo que a Bíblia, irmão, por exemplo, que a Bíblia chamou de a porção seca, quando da separação da terra e água, foi um fato, foi uma realidade fantástica. E disse Deus: juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a porção seca, ou a parte seca. E assim foi. Gênesis 1:9. Não dá para a gente mensurar a imensidão dessa porção seca, da importância, né, do peso que ela tem na criação do mundo. Podemos comparar o Senhor Jesus a muitas realidades maravilhosas, algumas de fato inexplicáveis, mas quando pensamos em Jesus Cristo como a nossa porção dada por Deus, a nós que nele, Jesus, nos tornamos filhos e filhas, com tal porção, como é que essa nossa porção que recebemos em Jesus Cristo de sermos filhos de Deus, como é que a gente pode explicar essa porção? Como é que ela pode ser explicada? Não, claro que não. Deus não dividiu Jesus, não é, entre nós, dando uma parte dele a um e outra parte dele a outro ou a outra pessoa. Cristo não está dividido, nos lembra o apóstolo Paulo. Deus nos deu Jesus e o Espírito Santo de Deus continua assegurando esta dádiva, de modo que eu posso chamar Jesus de meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Redentor, meu caminho, minha verdade, minha vida. Também você, meu irmão e minha irmã, pode referir-se a Jesus desta maneira. Jesus Cristo é o seu Senhor, Jesus Cristo é o seu Salvador, Jesus Cristo é o seu amigo, o seu Redentor,
seu caminho, sua verdade, sua vida, sua. Jesus é o Salvador, mas não basta ele ser o Salvador, ele tem que ser o seu Salvador, o seu Salvador único e suficiente. Para quem crê em Jesus Cristo, para quem o recebeu como Senhor e Salvador absoluto, ele é tudo, e aí a sua sabedoria, o seu poder e bondade, irmãos, são nossos. Como Deus homem, Jesus fez-se mediador para nós. Ele é o nosso único mediador, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, diz a Bíblia, 1 Timóteo 2,5, seus méritos e retidão são nossos, para nossa justificação. Seu sangue é nosso, para nossa reconciliação. Seus sofrimentos e mortes são nossos, porque por elas ele fez a nossa expiação. Seu Espírito e sua graça são realidades nossas para a nossa santificação e o experimentar da sua plenitude. João, no prefácio do seu Evangelho, fala sobre Jesus dizendo: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1,16. Quando Jeremias escreveu o que lemos com os irmãos, eram dias muito difíceis para os de Judá. O reino de Israel, também chamado de o Reino do Norte, já não existia há pelo menos 130 anos. Seus habitantes estavam dispersos e a história de Israel estava sendo mantida, então, pelos de Judá. Mas eis que a probabilidade dos de Judá também desaparecerem na história estava, humanamente falando, muito perto. Eram dias de incredulidade, eram dias de castigo da parte de Deus por causa da rebeldia do povo de Judá, que começava a repetir as atitudes dos seus irmãos do norte, dos de Israel. E aí o que chamamos de Lamentações de Jeremias, provavelmente foi escrito ali por voltas do ano 587 a.C., um pouquinho antes da segunda revolta dos judeus contra a Babilônia, que vai provocar um novo cerco e a destruição de novo de Jerusalém. Boa parte dos seus habitantes será morta, em número bem maior do que os terroristas do Hamas fizeram recentemente aos judeus. E a maioria que sobreviveu foi levada escravizada. Jeremias sabia sobre isso, ele prevê isso. Antes da segunda revolta, ele já estava falando sobre isso. E ele sabia que tinha de avisar as autoridades e o povo acerca disto, e por isso os seus dias se tornaram penosos. Ele passou a ser visto como negativista, como pessimista, como um inimigo do Estado. Foi aprisionado, foi ameaçado de morte, sofreu ataques físicos. Jeremias podia fazer suas as palavras de lamentação de Isaías, não é? Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e das cusparadas. Isaías enfrentou isso. Jeremias enfrentou isso. Lamentações, então, se dividem em 5 partes. A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta lamentação. Na terceira lamentação é da onde nós tiremos o texto que foi lido. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lamentações 3, 24 e 26. O texto, irmãos, é inconfundível, desafiador, verdadeiro, porque é a palavra de Deus. Mas basta uma leitura devagar dele para que a gente perceba o quanto diante da nossa realidade o texto é complicado. O Senhor é a minha porção, por isso eu vou pôr nele a minha esperança. Porque o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele.
O Senhor é bom para todo mundo? Não. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Qual é a esperança, irmãos, que nós temos que ter em Deus? Não há esperança em Deus sem Jesus Cristo. Sem que haja o recebimento de Jesus como Senhor, Salvador absoluto, ninguém consegue depositar esperança em Deus. Pode até falar, o povo gosta de falar, eu espero em Deus, tenho esperança, mas aquilo não pode até vir do fundo em termos de sinceridade, mas não está fazendo efeito nenhum. Porque aquele que é a esperança, a causa da esperança, a razão da esperança, não está na vida e na esperança, na vida e na história das pessoas. Mas quando Jesus está na nossa vida, em que pesem as nossas vidas, nós temos como alcançar essa esperança dada por Deus. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele e para aqueles que o buscam. Volta essa questão da oração que nós sempre falamos, porque a principal maneira de buscar ao Senhor é através das orações. E volto a lembrar os irmãos que orações não é uma questão de rito, orações não é uma questão de gesto. Eu, para orar, tenho que fechar os olhos, eu, para orar, tenho que me ajoelhar, eu, para orar, tenho que me acordar de madrugada. Sim, se você faz isso, se você se sente bem com isso, se você tem colhido, frutos bons com isso, amém, continue, não há problema nenhum, nada lhe proíbe fazer isso, mas não entenda que você só pode orar se você fizer isso. Me lembro uma vez de um crente que veio comentar, depois ele aprendeu, que a realidade não era essa. Ele sempre acordava às tantas horas para sair, tomar o café rápido, pegar o almoço e sair correndo para pegar o trem. Num dia ele perdeu o horário, não deu tempo. E ele orava, e era infalível, ele acordava e orava, Senhor, abençoa este dia, eu me entrego nas tuas mãos, etc. Mas ele acordou, quando ele olhou, ele não ouviu o relógio despertar ou qualquer coisa, não dava mais tempo de orar, não teve tempo, ele levantou correndo, foi na cozinha, pegou a marmita que a esposa tinha deixado e saiu correndo para pegar o trem, deu um tropeção, caiu no portão, porque bateu numa pedra, assim mesmo foi correndo, chegou no trem, perdeu o trem, entendeu? Aí pronto, ele botou a mão, Senhor, já sei por que isso tudo. Foi porque eu não orei. Não, irmãos, oração não é isso. Primeiro que ele podia ter levantado da cama e fazendo as coisas e falando, Senhor, que seja abençoado, que eu possa te louvar o teu nome, e lá vamos nós. Ele caiu exatamente, porque levantou apressado, entendeu? Perdeu o cuidado com as coisas que deve, já não olhou direito o que tinha que olhar, deu tropeção, e aí na corrida perde isso, perde aquilo, perdeu o trem. Então não vamos por culpa, eu deixei de orar e por isso não aconteceu. Sem querer, irmãos, às vezes nós tornamos o nosso cristianismo legalista. Eu recebo porque eu faço, mas você tem que entender porque você faz. Aqui está dizendo que você tem que fazer. Você tem que buscar o Senhor, mas você tem que ter motivo para buscar o Senhor. E os motivos para buscar a Deus não são escravizantes, são motivos lógicos. Eu preciso buscar o Senhor. Ele é a fonte da minha vida, Ele é a causa da minha vida, Ele é tudo o que eu tenho. Então, é bom buscar o Senhor. Esses, naturalmente, vão encontrar a esperança em Deus. E aí vem esse texto, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Como a gente falha nisso, A gente entra num problemão e os irmãos, estamos orando, eu também estou orando, mas, Senhor, estou orando de novo, Senhor, aqueles que esperam tranquilos pela salvação do Senhor. Por favor, não estou jogando pedra em vocês não, porque eu entro nessa neura também, entendeu? Às vezes é a mesma coisa. E alguém já reparou, é fácil ver quando o senhor está meio nervoso, ou alguma coisa ele contraria. O senhor pega e faz assim na cabeça. Gente, tem dia que eu me vejo preparando alguma coisa, eu já estou com o cabelo lá no alto, que eu já soquei, já cocei, já botei e falei, aí eu mesmo, olha no espelho como é que você está, entendeu? Estou uma graça, Sossega, peraí, qual é o problema? Aí é que a gente vai aprendendo. Então todos nós somos sujeitos a essas coisas e são exercícios que nós precisamos fazer, exercícios para os quais o Espírito Santo tem todo interesse, de nos ajudar, porque
Porque se há alguém que quer um povo tranquilo, um povo que mesmo durante as coisas difíceis não sai gritando à torta e à direita, não é? É Deus. Estou dizendo que o irmão não possa gritar quando dói e não quando uma situação está difícil, não é isso. Mas há situações onde a gente vê a diferença, irmãos, das pessoas, embora a gente tenha que ter muito cuidado de julgar, porque nós somos seres humanos. Eu tenho feito enterros de vários tipos. Já fiz enterro de eu estar olhando para as pessoas e me perguntar como é que essa gente está aguentando isso. Senhor, como é que essa gente não desmontou de vez? Não. E às vezes até alguns vão dizer, não, é porque a ficha ainda não caiu. Depois que a ficha cair, e eu fico acompanhando para ver essa tal dessa ficha, a ficha já caiu quando aconteceu, mas eles não perderam o norte não, Agora já vi situações, irmãos, complicadíssimas, de ter que agarrar a pessoa para não se jogar na sepultura, que quer ir junto com o morto, entendeu? Eu não sei se ele já jogasse mesmo, se ele ia ter coragem de ficar, eu não sei, mas a pessoa fica tão baratinada, desatinada, não é, com as coisas, e aí é que a gente vem e lembra do Senhor, mas o Senhor é a minha porção, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não vai me faltar as lágrimas para chorar, porque a gente tem que chorar, precisa chorar, mas não vai me faltar a certeza de que não estou léu, não estou abandonado, não estou jogado, e Deus de repente virou as costas para mim. Então tudo é uma questão de exercitando isso na mente e no coração, né? E sempre procurando, então, como diz o texto aqui, a salvação do Senhor e buscar ao Senhor. Em meio à desesperança, a palavra de Deus por meio do profeta foi e é confortadora. E como dissemos, a história se repete, e o povo de Deus hoje está confuso. Nós estamos confusos. São milhares e milhares de seitas, são escândalos atrás de escândalos, centenas que no YouTube buscam posições vantajosas usando a palavra de Deus, alguns doam a graça, é só prestar atenção. Felizmente, mesmo no YouTube, graças a Deus, né? Aos que são os profetas para hoje, como no tempo passado, nem sempre esses empolgam muito, como os outros, mas são homens de Deus, pessoas, vozes de Deus, que Deus se utiliza também por esse recurso para também ajudar a nortear o povo de Deus. Mas para o seu povo em Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, Deus continua nos dando a sua orientação, a sua direção, quando as dúvidas vêm. E aí, quando elas vêm, elas não conseguem derrubar, mesmo que elas não sejam respondidas de imediato, mesmo que as respostas não sejam aquelas que nós estávamos esperando. Como na caminhada pelo deserto em direção a Canaã, hoje o povo de Cristo, Israel de Deus hoje, no deserto da vida, continua recebendo de Deus a nuvem para amenizar o ardente sol da existência e a coluna de fogo para vencermos as trevas deste mundo, que continua prostrado pelo maligno, em que pese toda a sua tecnologia. Esse mundo está que ninguém aguenta. Irmãos, mas João já dizia, o mundo jaz no maligno, está deitado, está caído já no maligno. Séculos e séculos e séculos atrás, isso já estava dito. Por isso que o sábio Salomão diz que não há nada de novo sobre a terra. O que aumenta entre os homens, irmãos, é a quantidade da maldade, do pecado, porque a população aumenta. Mas as coisas que nós vemos hoje, vemos desde que o pecado entrou na terra. Quando Jesus diz, vocês ouvirão falar de guerra, e rumores de guerra, e nação contra nação, pai contra filho, isso tudo sempre existiu. Mas era o aviso do Senhor, dizendo o seguinte, vocês não vão conseguir se livrar disso, porque isso vai estar na cara de vocês. E está aí a internet, está aí a mídia, mostrando tudo que acontece. Aconteceu no Japão há 2 minutos, você já está sabendo aqui. Então é fácil você pensar, aí você lendo, terremotos em vários lugares, em Maré. O Senhor disse, né? Sempre houve terremotos. Mas desde quando você sabe de um terremoto que aconteceu há 3 minutos atrás, você está sabendo aqui. Então não tem desculpa para ninguém. Para que alguém não pare e diga, meu Deus, para onde vai esse mundo?
né? Aí quem conhece a palavra sabe. Tudo isso está acontecendo porque o mundo voltou as suas costas para Deus e continua. O mundo continua com suas costas voltadas para Deus, e esse mundo continua jazendo no maligno, e aí vem essa disputa de anticristo, o anticristo disso e daquilo, é tanta gente escolhida como anticristo, depois não dá em nada, né? Eu fico pensando, alguns, até o presidente da França já está escolhido como um dos anticristos. Eu queria saber por quê, até agora não deu para entender, né? O Putin também já foi escolhido como anticristo. Esse presidente velhinho americano, que coitado está esquecendo tudo, e ontem ele garantiu, aquilo foi muito triste, né? Ele chegou na tribuna, não, eu estou bem, a minha mente está bem, se referiu a um fato, e quando acabou o jornalista, ele trocou o nome dos países. Então, em outras palavras, não tem mais condições de continuar. Mas o homem é muito vaidoso, o homem que eu digo é o ser humano, né? Era para dizer assim, ó, chega, estou entregando, antes que aconteça uma coisa muito... Um colega meu, colega não, eu não chamo de colega, porque é um amigo, é um pastor mais velho, né, do que eu, e eu tenho uma reverência por ele muito grande. Ele pastoreava uma igreja boa e começou a esquecer as coisas, igual uma pessoa que eu conheço. Entendeu? E começou a esquecer, e ele disse, não, Valdemir, não teve jeito. Cheguei no púlpito no domingo, preguei o sermão, e disse, irmãos, esse foi o meu último sermão. Estou entregando o pastorado. Mas, pastor, eu estou esquecendo as coisas. E antes que eu pare no meio do sermão e fique olhando para a cara dos irmãos, sem saber o que eu vou dizer, ou eu começo a repetir tudo que eu já falei antes, e alguém lá do banco faz, já falou. Antes que eu passe por isso, eu estou entregando o meu pastorado. Vem aqueles irmãos bondosos, maravilhosos, né? Não, fica mais um pouquinho. Não, acabou. Eu vou continuar como meu ninguém, quero trabalhar na recepção. Uma boa ideia, viu, pastor? Para trabalhar na recepção. E ele foi para a recepção. E um excelente recepcionista. Aí passou meses, veio outro pastor, essa coisa toda. E depois alguém resolveu perguntar, pastor, como é que está o esquecimento? Não estou esquecendo mais nada. Lembrando tudo. Falou, pastor, mas por que o senhor fez aquilo? Irmãos, eu acho que eu tinha que fazer, porque depois que eu vi que parei de esquecer, eu fui ao médico e falei, e o médico falou, o que o senhor era? Aí eu era pastor, e o que o senhor... Não, agora eu não sou mais, é por isso. O senhor deixou de ser pastor, acabou o motivo da sua mente agora está tranquila, está equilibrada. Bem, eu não sei se vou chegar a esse ponto, que tem hora que a coisa fica complicada, né? Mas faz parte. Muito bem, então, meus irmãos, é impressionante como a palavra de Deus ela vai cuidando, né, da nossa vida, e a gente tem que perceber os profetas que existem hoje, perceber como Deus provê a mensagem que precisa continuar chegando hoje nessa nossa caminhada por esse mundo. A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Sabe, a igreja de Jesus tem o direito de fazer suas essas palavras. As declarações se elevam, né, como um exercício da fé, quando apontam misericórdias, a compaixão e a fidelidade de Deus. Na verdade, Deus não só nos dá a porção em seu Filho Jesus. Por ele, Jesus, Deus se torna na porção do seu povo, para a vida e para a morte, no tempo e na eternidade. A declaração, minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, refere-se a uma porção grande, cheia, inexplicavelmente rica, e que tem a ver com a satisfação da alma, que espera sempre no Senhor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom para os que confiam nele e esperam nele, neste mundo e no mundo que está por vir. Podemos descansar no sentido de confiar, saber que ele está perto, agora, aqui e no futuro. Deus tem o seu tempo determinado para se levantar e nos favorecer conforme ele entender que nós precisamos ser favorecidos. O saber que herdaremos o reino, isso renova as nossas forças espirituais e nos conduzem às bênçãos que são nossas aqui, enquanto as bênçãos dos novos céus e da nova terra não acontecem. Mas é preciso atentar para a afirmação do profeta: o Senhor é bom
para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então eu volto, irmãos, a esse raciocínio há pouco colocado diante dos irmãos. A busca pelo Senhor não tem que significar algo penoso, pesado. Há momentos quando a nossa busca é mesmo penosa, pesada, mas se aceitarmos que o buscar o Senhor não é só para os momentos difíceis da vida, mas é algo para toda hora, então nós sentiremos, na hora da angústia, que o seu rosto em Cristo, seu favor, graça e glória, em momento nenhum, naquele momento de angústia, vai parecer que, de repente, ele não vai me ouvir. Cadê o Senhor? Não vai acontecer isso, porque você já tem com o Senhor a sua intimidade. Então, o texto declara, é bom esperar tranquilo, né, pela salvação do Senhor. É importante essa expressão, como eu disse, esperar tranquilo. Ao mesmo tempo que é uma declaração, é também um grande desafio à luz da nossa humanidade. Como esperar tranquilo o tratamento do câncer, que parece não estar fazendo efeito? Como esperar tranquilo a recuperação do filho ou da filha drogado, drogada, que está sendo tentado por todos os meios, mas parece que não está dando resultado, ou quando muito é cheio de altos e baixos? Como esperar tranquilo o emprego que não surge? O esperar, inevitavelmente, tem de nos fazer, irmãos, depender de Deus e confiarmos na sua promessa. Esse é o alicerce, essa é a base. De uma forma ou de outra, a esperança tem a ver com realidades invisíveis, futuras, difíceis, mas que nas mãos de Deus são possíveis, ou não seria esperança. Sim, às vezes, algumas vezes, até muitas vezes, vai ter de haver a espera. O oráculo de Deus orienta quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos 8, 24 e 25. Curiosa, né? Essa expressão, esse ensino do oráculo de Deus, porque humanamente falando, aquilo que nós esperamos e não estamos vendo é para botar a gente nervoso. Mas o homem de Deus diz assim, se esperamos ainda aquilo que não vemos, aguardemo-los pacientemente. E aí, amados, vem a saída de Deus, a saída que Deus está sempre dando. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então confiemos, amados, confiemos e esperemos. Esperemos confiando, sempre lembrando que o nosso Salvador é quem nos diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Olha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Sabem? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, porque vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 e 31. Eu quero que a congregação cante o hino, que a mídia vai colocar para nós. O pastor João vai regê-lo e vai cantar conosco, que se aplica, não é, essa parte do culto, né? Vamos cantar, irmãos, tentando se apossar, né, da mensagem que a letra tem, que é uma mensagem muito bonita e propícia para o nosso momento. Vamos ficar de pé, queridos. É o hino 156, é um hinário que os irmãos não conhecem, porque não faz parte da nossa denominação. Novo cântico, utilizado pelas igrejas presbiterianas do Brasil. Descanso, almas, o Senhor ao lado, paciente leva sem deixar-te a cruz,
Jesus, prossegue, o amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, Pode sentar. Esse hino se tornou muito conhecido, na verdade a música é do poema Finlândia, uma música que um finlandês fez em homenagem ao seu país, mas ele logo recebeu uma letra evangélica, né? Mas ele se tornou muito conhecido com os missionários da Christian Mission in Many Lands, missão cristã em vários países no Equador. Quando 3 missionários dessa missão, depois de fazer os primeiros contatos com alguns índios, uns contatos indiretos, conseguiram descer na tribo. Foi interessante que quando o avião desceu, antes deles descerem, os 3 cantaram este hino. E quando desceram, foram flechados e morreram. Os índios não deixaram de ter contato com isso, né? E se passou a história porque eles, pelo rádio, né, estavam falando, vamos orar e vamos cantar esse hino, e eles cantaram, né, e as vozes foram, e muita gente perguntar, puxa, mas ele estará com vocês no espinhal. E é claro que o Senhor estava com eles, né? Porque o que aconteceu? Aquilo correu o mundo, a esposa de um deles, com um filho pequeno, não desistiu e ela entrou na tribo. E hoje toda aquela tribo é evangélica, toda. Todos eles se converteram. É o preço que às vezes se paga, não é? Pelas almas, mas acima de tudo, irmãos, a mensagem é essa: não importam os espinhais. Chame os espinhais do que você quiser chamar, inclusive de morte. Mas Ele estará comigo e estará com você nos espinhais. Amém.